Graça e paz, meus amados irmãos e caros ouvintes. Este é mais um Palavra Viva aqui com o pastor Josivan. Eu sou pastor da Primeira Igreja Batista em Vila Ramos, aqui na Avenida Coronel Alves Rocha Filho, 390, na Zona Leste, capital de São Paulo. Sempre tenho insistido para que vocês compartilhem, curtam e façam inscrição no canal, para que a gente consiga alcançar mais pessoas. O texto que eu quero compartilhar com vocês é um texto mais do que especial, um texto que traz a bênção sacerdotal sobre a nação de Israel. Está no livro de Números, capítulo 6, nós vamos ler do verso 24 ao verso 26. Vamos ler? O Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levante o rosto e lhes dê a paz. Que texto lindo e precioso. Ser abençoado é o que todos nós queremos. Aliás, eu cresci num lar, e os antigos com certeza viveram isso, que a gente tinha o costume de dar a bênção, ou pedir a bênção dos mais velhos, né? Bença avó, bença pai. Era um costume muito presente nos lares, antes de dormir, antes de viajar, de se afastar da família, sempre sair abençoado. E como é bom, né, sermos abençoados. E saber que Deus tem uma bênção para as nossas vidas é muito precioso. E a maior bênção é justamente a vida eterna em Cristo Jesus. Porque quando olhamos para essa bênção sacerdotal, ela era uma bênção voltada para a nação de Israel, mas os detalhes dessa bênção valem para nós hoje em Cristo Jesus. Porque coloca aqui, o Senhor os abençoe. Como é que Deus nos abençoa? Deus nos abençoa derramando suas bênçãos, no caso da nação de Israel, na colheita, derramando paz, abençoando os filhos, abençoando a família, abençoando a nação. Deus continua derramando sobre aqueles que creem em Cristo Jesus as suas mais ricas bênçãos, a começar pela remissão dos nossos pecados. E o texto diz que o Senhor os abençoe e os guarde. A ideia de guardar aqui é nos sustentar, nos defender, nos livrar de todo mal. E ele não para, quando ele fala aqui, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês, é a presença de Deus aonde nós estamos. E em Cristo Jesus, essa presença ela é perceptível através do Espírito Santo, porque quando ele derrama o Espírito Santo sobre aqueles que creem, o Espírito Santo vem morar em nossos corações. Então, resplandecer o rosto como um sol que brilha, algo que está presente na vida da nação e na vida de cada um que crê, a presença do Espírito Santo em nós e através de nós. E ele continua dizendo, e tenha misericórdia de vocês. A ideia de misericórdia é justamente colocar o coração na miséria humana. Misericórdia é uma palavra que tem a junção de miséria e córdia, que vem de coração. Então, quando fala para que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, é para que Deus coloque o seu coração na nossa miséria. E de fato, sem Cristo nós somos miseráveis, pecadores, sem salvação, sem paz, sem bênção, sem presença de Deus. Mas com Jesus, nós temos um Senhor que nos abençoa, um Senhor que nos guarda, um Senhor que se faz presente e um Senhor que tem o coração dele na nossa miséria. Essa bênção é extremamente valiosa e importante para mim e para você, porque é através do Senhor que nós temos a verdadeira paz. Paz com Deus, paz conosco. As nossas guerras internas caem por terra, porque passamos a ter paz conosco mesmo e passamos a ter paz com os nossos irmãos. A presença de Deus, a bênção de Deus, traz esse estado de paz consigo mesmo, com o Pai, no caso da Trindade, e com o próximo. Por isso que eu insisto, entregue a sua vida a Jesus.
se arrependa dos seus maus caminhos e que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês. Que o Senhor realmente tenha misericórdia de cada um. E Ele fez isso lá na cruz. É lá na cruz que Ele nos abençoa, é na cruz que Ele nos guarda, é na cruz que Ele revela a sua presença, a sua misericórdia e a sua paz. Entregue sua vida a Jesus. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, muito obrigado por Tua palavra, muito obrigado por esta bênção, ó Deus, tão especial na vida dos que creem. Eu te peço nesta hora por corações que tenham a disposição de crer, de ter a fé salvadora que só Cristo Jesus nos concede. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, aumenta a nossa fé em Ti. E tem misericórdia, Deus, das nossas vidas. Socorre nessa hora os enfermos, os enlutados, aqueles que estão passando por grandes momentos de aflições. Pai amado, Pai querido, visita o lar da viúva, visita o lar do órfão, aqueles que estão vivendo a dor do luto, enfim, Pai, toma conta de cada um. Nós te pedimos a Deus, sustenta toda a família, no amor do Pai, no amor do Filho e no amor do Espírito Santo. Amém. Meus amados, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor levante sobre vocês o rosto e lhes conceda a paz. Nunca se esqueça, Jesus te ama. Até o próximo Palavra Viva, querendo Deus.